Boa noite a todos. Hoje queremos falar sobre duas formas de fazer teologia. Teologia da cruz e a teologia da glória. E no centro da questão que divide uma forma de fazer teologia da outra é a forma como Deus se revela a nós. Como nós nos achegamos ao nosso Deus. A Bíblia nos diz que Deus, de fato, se oculta de nós. Em Isaías 45:15, lemos: o Deus de Israel, que salva o seu povo, é um Deus que se esconde. Em Êxodo 33:20, quando Deus vai se revelar a Moisés, ele diz: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. E em João 1,18 nós lemos que ninguém nunca viu a Deus. Mas como assim Deus se esconde? Deus não está em todo lugar? Sim, Deus está em todo lugar. Nós lemos no Salmo 139:7. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente ou se for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me sustentas. Então, Deus de fato está em todo lugar. E, inclusive, por essa questão, a Bíblia nos diz que o ser humano ele é indesculpável quando age contra Deus. Lemos em Romanos 1, versos 20 em diante: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem o Deus imortal, adoram ídolos. No versículo 25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, o poder de Deus e o fato de que há um Deus, isso pode ser visto claramente por meio da criação. E isso nos torna indesculpáveis quando transgredimos a lei de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a vontade de Deus não pode ser conhecida por meio da criação, porque desde a queda em pecado, toda a criação foi corrompida. O pecado corrompeu o nosso conhecimento da vontade de Deus. Por isso, os que tentam encontrar a Deus a partir do mundo criado se enganam e se tornam tolos, como diz o versículo, se perdendo em seus próprios raciocínios e adoram a criatura em lugar do Criador. Por isso, nós precisamos do Deus que se revela. E como foi dito antes, em João 1,18, ninguém nunca viu a Deus. Mas o versículo prossegue: somente o Filho único, que é Deus, está ao lado do Pai, foi quem mostrou quem Deus é, quem o revelou. Então, em Jesus, nós conhecemos quem é este Deus e conhecemos a sua vontade. E ali, então, nós podemos ser salvos. E Jesus mesmo nos diz: ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim, em João 14. E quem me vê, vê também o Pai. Então, Cristo é onde Deus se revela. Mas em Cristo, Deus, ao mesmo tempo, permanece oculto. Por quê? Porque, embora Cristo seja a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria de Deus, conforme Colossenses 2,3, e por mais que em Jesus Deus esteja presente plenamente em carne e osso, como nos diz Colossenses 2,9, e ali nós podemos tocar o próprio Deus, ainda assim, Deus está oculto. Porque esta sabedoria, que é Cristo, é sabedoria da cruz, que é loucura para os homens. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 2,14, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A pessoa que não chegou até Deus por meio da fé, que não teve a fé criada em seu coração, não pode aceitar a loucura da cruz. Então, nós precisamos que a fé nos seja dada. Nós precisamos que a vida seja criada em nós. E como isso acontece?
Bom, a Bíblia nos diz em Mateus 17:5, quando é o relato da transfiguração de Jesus, quando vem uma voz do céu e Deus, o Pai, diz: este é o meu Filho querido que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. E o que é que Cristo nos diz? Ele nos diz: toma e come, este é o meu corpo, toma e beba, este é o meu sangue. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E diz: façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a guardar tudo que eu lhes entreguei. Então, ali nós temos onde nos apegar a Cristo. No batismo, na ceia, no anúncio da palavra. Nos meios da graça é onde Deus prometeu se entregar a nós. E ali nós podemos receber tudo o que Ele tem a nos oferecer com segurança, sem precisarmos nós mesmos buscar um caminho para Deus, que é o que a teologia da glória vai tentar fazer. Nós não nos contentamos com o que a palavra nos diz, mas queremos sempre buscar formas de agradar a Deus. E isso vai contra o Deus revelado. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem por meio da mensagem que anunciamos, que é chamada de louca, a mensagem da cruz. Sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. O Cristo crucificado. A sabedoria de Deus, loucura para o mundo, passa pela cruz e a ressurreição. E por isso está oculta para o mundo que busca poder, que busca outras coisas. Mas ela já nos foi revelada, nós já recebemos a fé. Por isso, para nós, ela é poder para a nossa salvação. Isso quer dizer que Deus só age na palavra? Não. Deus está agindo a todo momento, em todos os lugares. Mas apenas na palavra nós temos o Deus revelado. Ali Ele revela o seu amor por nós, revela como Ele quer que sejamos salvos por meio de Cristo. E ali Ele revela inclusive que Ele move a tudo com o seu propósito salvador. Nós lemos em Atos 17, a partir do versículo 26, antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém já disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Deuteronômio 8, versículos 2 a 10, nós vemos também como Deus guiou o povo pelo deserto e o sustentou até a terra prometida. E isso também Ele faz com cada um dos seus durante toda a história. Ele os guia por esse deserto deste mundo e os sustenta até a terra prometida nos céus. Por isso nós podemos louvar a Deus, porque Ele sustenta o seu povo para a sua salvação. O Salmo 147 expressa isso muito bem. Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois Ele reforça os portões da cidade e abençoa o seu povo que mora ali. Ele conserva a paz nas fronteiras e alimenta o povo com o melhor trigo. O Senhor dá uma ordem e ela chega depressa aonde Ele quer. Nisso nós aprendemos que o Deus revelado em Cristo é quem governa tudo. E isso é maravilhoso. Isso permite nos viver na sua paz mesmo em meio aos sofrimentos deste mundo. Não precisamos buscar nós ter as rédeas, mas nos tranquilizamos sabendo que Deus governa tudo. Mas a nossa vida, ela permanece com um aspecto oculto. Nós não sabemos muitas vezes o motivo dos nossos sofrimentos, mas nós sabemos que a nossa vida está nas mãos deste Deus maravilhoso. Nós nos confiamos no Deus revelado. Não procuramos formas de nos achegar a Deus como a teologia da glória procura fazer, mas nos contentamos com aquilo que Deus nos revelou. E Deus disse que a nossa vida está escondida com Cristo junto a Deus, que ela um dia será revelada, mas ainda não. Por enquanto, nós permanecemos nessa vida oculta. A nossa ocultação, esse conhecimento parcial de Deus, conhecemos a Deus apenas parcialmente, mas um dia conheceremos plenamente. Esse dia aguarda a revelação final, aguarda a volta de Cristo. Ali sim,
nós teremos a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, como diz Tito 2,13. E enquanto isso, sabemos que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Tudo trabalha para o propósito salvador de Deus. E, portanto, enquanto isso, vivemos livres. Livres de querer buscar obras para Deus, livres de querer alcançar o nosso próprio caminho a Deus, porque nós já temos a Cristo. E então, por causa de Cristo, nós vivemos a nossa vida servos. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 21, diz: tudo é de vocês. Este mundo, a vida, a morte, presente, futuro, tudo isso pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Então, nós somos livres, não somos escravos de ninguém. Mas, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas, nos fazemos escravos de todos, como diz 1 Coríntios 9, 19. Portanto, o que fazer com essa nossa liberdade? Carregar as cargas uns dos outros. E assim, nós estaremos cumprindo o que Cristo espera de nós, conforme Gálatas 6, 2. Assim, Deus nos dá onde vivemos a nossa vida de fé em livre servidão, sem procurar por obras que agradem a Deus. Servimos ali onde Deus nos colocou, diante do próximo, não nos preocupando em ganhar mérito diante de Deus, porque já temos os méritos de Cristo por meio da cruz, mas servindo a Deus em amor. Na certeza e tranquilidade de que todo o bem que fazemos é Deus que realiza. É Ele que move a tudo e a todos para cuidar de nós, para nos dar a salvação. E quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. 1 Coríntios 1, 31. Assim é a teologia da cruz, que fecha as portas para a teologia da glória. A teologia da glória quer dar ao homem o domínio sobre a criação, sobre a forma como chegar até Deus, quer criar o próprio caminho para subir aos céus, quer especular sobre quais são as obras que ganham mérito diante de Deus. Mas na teologia da cruz, Deus já nos deu todo o necessário. E nós apenas reconhecemos que Deus continua guiando o seu povo. E assim servimos a Deus, sabendo que Cristo é quem nos dá tudo, quem faz tudo por meio de nós. Assim, por meio deste conceito, nós aprendemos duas coisas essenciais. Nós aprendemos que há uma responsabilidade nossa diante do próximo, que precisa do nosso serviço, mas nós aprendemos também, muito mais importante que isso, que Deus reina sobre o mundo e o sustenta continuamente por meio de todos. E que Ele continua rei também sobre os maus e sobre cada evento de nossas vidas e da história. E Ele tudo move com seu propósito salvador revelado em Cristo. Aí temos, portanto, a afirmação de um Deus que está sempre atuante, mesmo em meio ao mal, e transforma este mal em bem. Um Deus que guia tudo, desejando a salvação de todos. Que Deus, portanto, nos sustente nesta certeza e nesta alegria, hoje e sempre. Amém.